Olá, muito boa tarde. Dessa vez eu pronto, consegui. Pastor. E aí, tudo bem? Como tá? Tudo bem, Patrícia? Seja bem-vinda de volta. Nossa, Frila. Frila, tá aí, ó. Frila quase fixo, né? Daqui a pouco eu vou cobrar. Ela vem quando ela quer, isso é um negócio interessante. Quando eu não quero, é isso mesmo. Põe Não, e ela vem para trazer assuntos também. E tem a ver com o filho. Sempre tem a que ver com o filho. eles me E aí colocam sempre lá. enrola, né? Aquele. E agora conto, não conto, né, Patrícia? Não, aqui eu não tenho nada pra contar. Não sou filha única. Então tá. Não tenho filho único. Tem só minha percepção. Então, pode sair por aqui, Patrícia. Não, mas eu tenho uma especialista para perguntar que é mãe de filho único. Tenho minha percepção de mundo. Verdade. Eu tenho um filho único. Vou poder compartilhar um pouquinho, tirar algumas dúvidas também, pedir algumas ajudas aí para nossa especialista de hoje, para saber se eu não estou mimando demais. Mimadinho, né? Será? Será que memadinho? Não é assim que a gente fala. Né? Ele fica naquele medo, será que eu tô criando numa bolha? Será que eu tô Eu tenho duas e são duas demais? mimadinhas. É. É, você acha? E os teus, Patrícia? Eu acho que o mimado meu mais coletivo. novo tá mais mimado. Tá mais mimadinho. Tá. Né? Não pelo pai, porque ó, o mais velho gosta. Faz aniversário hoje, Bruninho, 12 anos. Abraço, Parabéns, Bruninho. Esse é Grande mimado jogador pelo de pai. bola, hein? Mas será que a gente Esse não força a barra? E agora? Falou em filho único, a primeira frase que já vem na mente é Ou mimado. então- Você que é filho único, perdoe a outra? Patrícia. Ou então que é sozinho, né? É. Não, eu fico até pensando aqui, ó, quem não é filho único, talvez tem 2 filhos, mas tem aquele que o pai puxa mais, tem aquele que a mãe puxa mais. Será que tem? Já Aquele mais coisa mimadinho daqui, mais mimadinho dali, acaba sendo um filho único de cá e de lá. Será que tem disso também Acho ou que não? tem afinidade. É. Tem momentos da gente. Tem momentos que a gente tá mais carente, aí tem aquele filho que dá E já dá uma um beijinho, atençãozinha um diferente. abracinho. É diferente. É mesmo? Não, com certeza, nós somos todos diferentes. Eu tô pensando aqui, porque vocês estão falando disso, eu sou o terceiro de 4. Fora os primos. Fora os primos. Fora os primos. Não tem nem ver, né? Vai no Não bando. tem, Fora é. os primos. Tem Vai às dando vezes... outra criar aqui, ó, e vai, né? É, do coletivo, do coletivo. vai se Você tem ajudando. um problema de ser o terceiro, porque aquele tênis ali, É, Nossa. verdade, hein? você olha para aquele tênis novo que um dia vai ser seu, vai ser meu Ó, e vendo cuida ele. desse E a tênis festa? aí que ele vai ser meu. E Cuida a dessa festa? camisa aí que vai Faz ser tudo minha. junto, faz tudo junto. Eu sou a do meio. Tem os traumas. Ai, ai, ai. E agora, Geralmente são os mais problemáticos. é, Com e certeza. você que tá os em casa guerreiros aí? também. Tem que lutar pro de cima e pro de baixo. É verdade. E a gente vai ter a sua participação, sua interação com a gente aqui também, falando um pouquinho, se você que é filho mimado, contando as experiências. Quem tem filhos únicos aí também, né? Conta as experiências pra gente. E quem vai nos ajudar com esse assunto, né? Para tirar algumas dúvidas, para trazer alguns aconselhamentos também. Ela que é psicóloga, né? É de casa aqui já também, né? Já é de Neiva. casa. Ontem a gente pegou ela emprestado rapidinho para falar de trauma e agora ela veio aqui Verdade. para falar de família, de filhos e tudo que tem a ver com esse tema aí. É verdade, hein? Legal. E o nosso hashtag não pode faltar, né, pastor Aleixo? Sim, com aquele que vai pra praia todo final de semana, que vive viajando, mandando fotos, aparecendo bronzeado quando todo mundo está branquinho. O Lucas trazendo outras coisas fora isso. Eu falei, será que sou eu mesmo? Será que é o meu momento de falar? Eu ia falar faz mimadinho, mas eu usei muitas outras palavras, porque pode ser que a nossa amizade não Filho único suporte. também não, Me né? imagino talvez não, porque eu sou o filho do meio. Eu sou o filho do meio, então é acho que problemático. o mimado não rolou mimado. Mas eu posso dizer que quando eu vou pra casa dos meus pais, eu sou mimado. Porque faz tempo que eu moro longe de casa, então, só de vez em quando, comida preferida, fazer à vontade, isso acaba acontecendo. Isso acaba acontecendo, talvez mimado, mas tem o mês certo, o dia certo. Aí eu aceito tranquilamente quanto a isso. Mas, pessoal, hoje eu trago as notícias aqui, eu vou atualizar um pouquinho, porque lembra que a gente conversou ontem, falando um pouquinho sobre o conflito, mas os brasileiros estão por lá e tentando voltar? O primeiro avião da FAB, inclusive, ele acabou de sair, eu tô aqui acompanhando o voo, veio trazer mais algumas informações. Outros aviões também já foram enviados para trazer esses primeiros brasileiros. Um já está em Roma, esperando autorização para poder ir para Tel Aviv, mas daqui a pouco trago a informação. E também vou falar, porque é o seguinte, se aproximando o Dia das Crianças, tudo essa relação, o metrô de São Paulo está com uma ação super legal, porque os avisos do metrô serão feitos por crianças. Inclusive começou hoje, mas daqui a pouquinho eu trago mais essas informações, acho que vocês vão gostar dessa também, viu? Legal, show, Lucas. Legal, Bom, e e o muito assunto boa de hoje? notícia pra gente pensar, hein? É verdade. Boa Hashtag notícia. muito ansiado. Dia das crianças, pastor, o que tem de notícia? Dia das Brinquedo, crianças. presente, feriado.
feriado. Essa parte é boa, essa parte é boa. Tá chegando aí também. Mas nesse feriado, Dia das Crianças, aguarde, porque tem crianças aqui. É Tem umas verdade. crianças aqui, algumas crianças... Não, e criança é Vamos falar a criança, fala a verdade. verdade. se prepare, porque Tem- nesse feriado tem entre família com algumas crianças aí. Você que tem feriados normais, é isso, né? Aguarde aí, viu? Vamos lá, chamar aquele intervalo rapidinho. Daqui a pouco já estamos de volta por aqui no seu Entre Família, trazendo a sua participação, interação nesse assunto que tem muito o que falar. A gente volta já, hein? Estamos de volta. Não combinamos aqui, né? Tô sendo falada aqui nos bastidores, porque eu sou filha do meio. Já estão querendo colocar aqui, ó, na filho questão, na problemático, roça, na será que roda. é? Será que O é? tema hoje é filho único, não é filho do meio. Avisa pro pastor. Mas já que temos uma especialista aqui, né, pastor Aleixo, ele pode tirar essa dúvida, será? A pergunta é qual é o problema da Patrícia? Na verdade, é porque eu falei esse negócio do filho do meio ser problemático, porque eu sou filho com 4 irmãos. Então, como não tem como achar o meio, Não tem meio, eu né? criei essa Boa. tese para eu ficar sempre fora dela. Né? Legal. Mas ó, o legal também é que você que está em casa vai participar com a gente também, viu? Já pega o seu celular aí, já aproxima. Acabou de aparecer aqui, ó, o QR Code. Está aqui, ó, bem pertinho. QR Code é isso daqui, ó, esse monte de rabisquinho. Você abre a câmera do seu celular, aproxima para cá e aí ele já vai aparecer um link. Apertou nesse link, né, que é uma mensagenzinha, vai te levar direto para o WhatsApp aqui do Entre Família para você já mandar para a gente a resposta da nossa pergunta de hoje. Você é filho único? Conta para a gente aí. É filho único ou tem filho único em casa? Ou em algum momento teve uma experiência. É assim, verdade. eu tenho uma experiência lá em casa. A hora que o Bruninho, o filho mais velho, falou: quero ter um irmão. Isso acontece, né? Ah, é verdade. E aí a gente quer saber se você teve alguma experiência como essa na sua casa. Conta pra gente, coloca aqui que a gente tem uma especialista que pode te ajudar também nesse meio. Tem outro filho? Olha, eu demorei, hein? 6 anos para decidir ter o segundo filho, porque tem que ter coragem. Ô, Patrícia, eu estava até pensando aqui, vou trazer depois essa pergunta para a nossa especialista, que acaba sendo meio que 2 filhos únicos, né? Sim. Qual é a distância, será, que a gente pode considerar ali filho único e tal? Ó, Enquanto tem essa um pergunta estava para nascendo o fazer. primeiro dente, o outro estava caindo o primeiro dente. Olha só, é verdade, Aconteceu né? isso lá em casa. É isso, minha gente. Não, e tem desafios, né? Quando eu me casei, a gente conversava e pedia conselhos para os mais velhos sobre filhos e quantidade. Isso é uma coisa que a gente pensou também. Muitas conversas chegaram, tenha um, tenha mais, não tenha nenhum e tal. E a gente precisa ter essa colocação bem clara na gente, porque a vida ela é cheia de desafios. Enquanto a gente conversa aqui, tem muita coisa acontecendo. Não dá para dizer tudo que está acontecendo no mundo enquanto a gente conversa, mas a gente seleciona algumas coisas que é para você pensar e sorrir no final, porque isso também é muito importante, por mais que a notícia não seja aquela que você queria. Então, chama a hashtag. Estamos aqui, sabe aquela vinheta que a gente gosta bastante, dar uma travadinha, não tem problema que a gente já está acostumado. A gente está acostumado, nem precisa colocar, só a imagem já sabe certinho a vinheta, tá certo? Mas já começa aqui, pessoal, com uma notícia importante, porque ontem tivemos um programa diferente, uma edição especial com atualizações sobre o conflito no Oriente Médio. A Adelaide Alves, que faz parte aqui do nosso time de apresentadores do Entre Família, chegou em Israel na última sexta-feira e no sábado a guerra iniciou. Desde então, outros brasileiros buscam então a volta para casa, só que nem todas as companhias aéreas estão operando naquela região por conta do risco no espaço aéreo. A Força Aérea Brasileira, que é a FAB, ela iniciou uma operação de resgate enviando aeronaves para buscar esses brasileiros que moram no Brasil e estão lá e querem voltar para casa. Hoje mais cedo, para ser um pouco mais exato, 9h37 da manhã, o primeiro avião pousou em Tel Aviv para buscar os primeiros repatriados que solicitaram o desejo, lógico, de voltar para casa, voltar para o Brasil. A primeira aeronave tem capacidade para 210 passageiros e decolou do aeroporto Tel Aviv agora há pouco. Quem estava aqui acompanhando foi agora há pouco. E o destino ele é um voo direto e chega em Brasília na madrugada. A gente tem imagens aqui do aeroporto um pouco mais cedo, pode colocar esse primeiro vídeo, mostrando um pouco esses brasileiros, esses primeiros brasileiros chegando no aeroporto, fazendo ali o check-in, para já realmente chegar e pegar o primeiro voo com destino ao Brasil. Então você vê um certo movimento ali no aeroporto Tel Aviv. Boa parte são brasileiros que solicitaram essa volta para casa. Só vale ressaltar que esses primeiros brasileiros, a FAB está dando prioridade para quem
é brasileiro e mora no Brasil. Caso tenha algum brasileiro, mas que mora em um outro país, por enquanto, essa não é a prioridade. Apenas brasileiros que estão por lá a trabalho, foi a passeio, mas que desejam voltar para o Brasil, moram aqui. Então, esse processo já começou. E hoje mais cedo eu falei também com a Darleide para saber algumas notícias. Ela passou alguns detalhes da situação. Ela e uma equipe está lá, estavam gravando, iriam, aliás, gravar um material super relevante, super importante para cá, quando foram pegos de surpresa. Ela também enviou para a gente um recado contando um pouquinho como é que está por lá e também sobre a sua volta. Pode colocar. Boa tarde para você, Lucas. Boa tarde, Abinal, pastor Aleixo. Boa tarde você, audiência querida. Esse boa tarde com gosto de boa tarde de verdade. Nós acabamos de fazer um check-in e em mais umas horinhas estaremos embarcando no primeiro voo da FAB para o Brasil. Estamos muito agradecidos e agradecemos a você que tem torcido, orado, esperado por esse momento. Em mais algumas horas estaremos no nosso amado Brasil. Boa tarde para todos e esperem, estou chegando. Guarda aí o meu lugar. Muito bom saber que estão em segurança, inclusive o avião já decolou, Tel Aviv, vale reforçar, já decolou. E com destino ao Brasil é um voo direto, cerca de mais de 10 horas, aliás, deve chegar na madrugada de amanhã. Então a gente já vai ter informações desses primeiros brasileiros, esse primeiro avião da Força Aérea Brasileira trazendo os primeiros brasileiros que estavam por lá e pediram a volta. A FAB, no caso, deve mandar outras aeronaves para buscar esses brasileiros. A informação que eu tenho é que pelo menos 2.377 brasileiros pediram essa repatriação. Uma segunda aeronave ela já está em solo italiano, está em Roma e vai seguir para Tel Aviv para enviar, para buscar outros brasileiros. Eu tenho aqui até umas informações dos voos, que são pelo menos 6 voos. O primeiro, então, com 210 passageiros, deve chegar amanhã. O segundo voo, também com 210 passageiros, deve chegar no dia 12. O terceiro voo, com 60 passageiros, é uma aeronave um pouco menor, mas que também tem o destino, tem essa prioridade de trazer os brasileiros, com 60 passageiros, que deve chegar no dia 13 e vai fazer uma escala primeiro em Recife e depois em Guarulhos. O quarto voo, com 210 passageiros, chega no dia 13 de outubro, no Rio de Janeiro. E um quinto voo, com 210 passageiros, também chegando no dia 14 de outubro. Inclusive, pessoal, a gente falou um pouco agora da Darleide, né, que está com a equipe por lá. Ela também mandou umas fotos um pouquinho antes de entrar na aeronave, ali fazendo check-in, ainda dentro do aeroporto. Pode colocar também para a gente saber um pouquinho da atualização. Sabe, essa imagem aqui é próximo realmente do check-in. Já tinham feito check-in, aliás, estavam para embarcar. Aqui já o painel mostrando o horário em que o voo ia sair, o horário um pouco diferente. Essa é a equipe que estava por lá, inclusive a gente conversou com eles ontem para saber um pouco da história, e eles já próximo ali do avião da Força Aérea Brasileira, o KC-30, com 210 passageiros. Só atualizando, são 211 passageiros que estão voltando agora para casa e que deve chegar na madrugada de amanhã. A gente conversou ontem, falou com eles para realmente entender tudo o que estava acontecendo. Lógico, não foi um momento tão fácil, acho que ainda não, porque ainda estão voltando de tudo isso. Mas saber que conseguiram esse voo, esse primeiro voo da Força Aérea Brasileira, estão voltando para casa, até para a gente que tem um certo contato, conhece, é um certo alívio, né? O sentimento de alívio, acredito, seja muito grande, né? Porque está em meio àquela tensão e agora vai dar certo. Especialmente a Darleide até comentou ontem, né? Ela junto com a equipe ali tentaram num primeiro momento lá ir para um aeroporto de Tel Aviv, né? Para poder embarcar, não deu certo, tiveram que voltar correndo risco, tanto na ida quanto na volta, e agora já embarcando no avião, vindo para cá, aquela sensação incrível, né? Tô voltando. Caiu até pra um casa. cisquinho aqui. O cisco começou Verdade. desde ontem na declaração do Gleick, né? É demais. A gente que tem filhos, né? A gente consegue imaginar o que uma situação dessa causa quando você fala assim, vou deixar uma despedida para o meu filho caso algo aconteça, né? E filho Não, único aqui, também. ali acabou para mim. Mas há uma coisa muito importante disso tudo, né? Porque é uma guerra distante de nós. Não chega até aqui, a não ser que mude alguma coisa em relação a cotações econômicas, que é o que acontece, não nos afeta. Mas nos chama atenção pela conexão. E uma coisa que fiquei muito impressionado, né? Eu me preocupei mais com essa guerra, porque uma pessoa que eu convivo está lá, e muitas pessoas tem muitos brasileiros, amigos estão lá. Então, ontem mesmo uma pessoa muito amiga pediu oração pela filha, que está vindo também. Então, a guerra se aproximou, e eu fiquei pensando, né, do quanto a gente não se importaria
com o sofrimento dos outros se não houvesse essa conexão. Com certeza. Isso é importante. A ideia de céu que a gente fala é o céu onde todo mundo se importa radicalmente com todo mundo. E que Deus nos dê um senso de sensibilidade bem maior. Mesmo que esteja distante, mas não é tão distante. Né? Exatamente, né? Exatamente. A gente vai continuar acompanhando aqui no hashtag, claro, informando você as últimas notícias. Inclusive, eu estou aqui até acompanhando o voo. Tem um site que mostra todos os voos. Estou aqui de olho. Então, o avião ele já decolou, já está com destino ao Brasil. E é muito legal saber que uma parceira nossa já está voltando para casa com seus amigos que estão por lá e tantos brasileiros. E na torcida também para que outros voltem o quanto antes para casa, para o Brasil, viu? Mas agora é o seguinte, pessoal, tem uma outra notícia para deixar o ambiente um pouco mais leve aqui, porque tem uma atualização do metrô de São Paulo. Quem utiliza o metrô, mais de 3 milhões de pessoas por dia utilizam esse meio de transporte. Os avisos sonoros estão sendo emitidos de uma maneira diferente. Uma voz um pouco mais infantil, porque vem, lógico, se aproximando o Dia das Crianças. As mensagens elas foram disponibilizadas até o dia 16. Então começou hoje e vai ser diferente. Inclusive eu tenho aqui essas mensagens, eu vou compartilhar com vocês também, para que, não sei quem aqui já utilizou o metrô por lá, você de casa está nos assistindo, que acaba utilizando, sempre informando qual é a próxima estação, ou então, quem sabe, algum aviso, enfim. Aí eu trouxe aqui o áudio que eu achei super legal e quero compartilhar com vocês e com você também de casa. Se liga, ó. Olá, passageiros, sejam bem-vindos. O metrô de São Paulo deseja a todos um feliz Dia das Crianças. Uma certa mensagem um pouquinho diferente para quem às vezes está naquela correria para lá e para cá. É diferente. Olha só, tem uma outra aqui também. Entre e saia do trem sem correr. Não coloque sua segurança em risco. Obrigada. Ah, que lindo, hein? Olha só. Demais, né? Que da hora. E essas gravações elas foram feitas por 9 crianças com idade ali entre 4 e 11 anos, filhas de funcionários do metrô. E além dos avisos, elas também estão ali passando uma mensagem de gentileza. E é claro que a gente gosta de compartilhar, trazer um ambiente mais tranquilo. Às vezes o pessoal tá por lá naquela correria, muita gente no metrô pensando lá. Vem uma voz um pouco mais infantil. Aí quebra, né? Quebra. Quebra aquele muda. clima de tensão, ir para o trabalho, né? Já talvez até meio chateado, né? Levantar cedo, aquela coisa. Ouve a Ouve voz uma de uma voz criança, gostosa né? dessa da criança, aí dá um sorriso, começa o dia bem. E já o com legal sorriso. foi uma grande sacada, porque esse Demais. não tem como, você pode não estar escutando nada. Isso aqui você vai escutar, né? E foi muito Pausa, legal. né? Pausa falando de onde vem, né? Que gracinha. É gostoso. Lucas, obrigado, hein? É isso, tamo junto, viu? Qualquer junto. informação eu volto por aqui. Você de casa, até mais, viu? Valeu. Muito bom, olha só, e agora fiquei incumbida de receber a minha querida amiga, psicóloga, educadora, infanto-juvenil, de casal, é tanta atribuição que eu já nem sei, né, Eneida? Muito bem-vinda, obrigada pela sua presença aqui, seu conhecimento, venha para a nossa sala. Falar um pouquinho de criança, de filho único, fique à vontade, Eneida. E aí, como estamos? Vamos começar o assunto. Eneida é mãe de um filho único. E aí? De um filho único. Nós temos lá em casa o Abner, mas já é um rapaz. E a gente sempre leu muito sobre a questão de ter um filho só, das responsabilidades e o porquê também, né? E atendendo muito, porque lá atrás, no início dos anos 90, eu já tinha visto uma pesquisa dizendo sobre a redução no número de filhos. E era uma coisa interessante, porque nem namorando eu estava com meu marido. E a gente já tinha uma ideia de que isso estava acontecendo no mundo, uma tendência a ter menos filhos. E hoje, comparando o que era então nos anos 1990, é uma realidade muito mais comum. Né? Tanto é que ele se identificou, ele tem um filho só, você tem 2, você tem duas. Uma diminuição do que foi a nossa realidade. Eu sou irmã de outros 4. Olha só. E cada um tem uma história, Eu né? sou de 3. E até interessante, a senhora comentando aqui, a gente olhando para trás, vendo a minha mãe, os meus avós, eram 10, eram 12 filhos, mais do que isso. Coisa, né? É uma tendência por diversos motivos, né? Mas com o tempo, com a consciência também por questões sociais, econômicas, foi mudando essa perspectiva. E não é mais aquela realidade longínqua da China, onde só podia ter um filho. Sim. Isso mudou, né?
Não, é um fenômeno do Ocidente, né? Exato. Fenômeno do Ocidente. A gente acompanhou. As famílias estão diminuindo cada vez mais. E, de uma forma geral, nós estamos cada vez mais isolados, de uma certa forma, né? De uma perspectiva a um encolhimento, né? Ou alguém já disse em pesquisa que isso é um enclausuramento. Nós não nos relacionamos com tanta, como eram as relações de trabalho anteriormente. O que envolve a gente pensar Exatamente. como faremos, como a gente se resolve, como se reorganiza. Isso é muito bom. Verdade. Eu fico até pensando nessa questão, que é uma das preocupações que eu tenho, acredito que todos os pais de filhos únicos também têm, é a gente não criar o nosso filho sempre ali numa bolha, de modo que ele não se torne autossuficiente. A gente tem que ter todo o cuidado, né? Dar sim todo o carinho, toda a atenção, mas deixar com que ele seja autossuficiente também, né? Como é que faz para ter essa dosagem? Tem algo que a gente pode fazer, até mesmo para a percepção, né? De que, opa, tem que equilibrar um pouco mais do lado de cá, equilibrar um pouco mais de lá. É uma percepção que é preciso ter não somente porque você tem um filho só, porque muitos pais de 2 filhos até 3 filhos, eles têm uma tendência a acreditar que os filhos são exclusividade deles. E o termômetro é você pensar assim, eu estou educando para ele ter uma vida em sociedade. E como ele está se socializando? Porque quando chega lá fora que a criança apanha e volta chorando, claro que a culpa foi do outro, né? Nunca foi do nosso. Mas é preciso pensar assim, por que isso aconteceu? Ele está precisando se socializar mais? Então, os pais podem avaliar. A criança não precisa pedir para ir brincar com outra criança. Os pais precisam verificar que ela precisa, sempre vai precisar. E é uma coisa que muita gente até fala assim, mas ter um filho só, vocês brincaram, já pensa num filho mimado, e muita gente já pensa, são estereótipos mais comuns. Mimado, egoísta e inseguro. É o que mais acontece. Mas, geralmente, o filho único, ele, nessa necessidade de socializar, ele vai fazer uma coisa que é muito difícil. Porque lá na sua casa, você dividia com quem? Eu, a Flávia e a Rafaela. E você dividia com mais quantos? Com mais 3. Exato. Mas dividir com aquele que dorme ali perto de você é diferente de você dividir com uma pessoa estranha. Porque é estranho, você vai brincar e aparece uma criança. Então, o termômetro dos pais é perceber que ele já está fazendo um exercício grande, o filho, e os pais têm que proporcionar a socialização, não ser uma exclusividade. E a tendência hoje, eu já atendo vários casos de pais que são ou filho único ou só tem mais um irmão, então a criança se torna o único filho, o único sobrinho, o único neto e quase que dos 2 lados da família. Então, é preciso os pais olharem que a criança precisa de outros da idade dela, do que a gente chama encontro com os pares. E essa é uma questão, assim, quando eu penso nas minhas irmãs, só elas sabem quais são os conflitos e as coisas que acontecem dentro da minha casa. Ou no momento que a gente tem uma dificuldade com um pai ou uma mãe, a gente se une e a gente tenta, de alguma maneira, resolver. E quando a gente é sozinho, a gente tem que... A gente não, as pessoas, né, têm que decidir de alguma maneira o que eu vou fazer. Vou medicar, não vou medicar, vou levar para o hospital, vou levar para o asilo, eu tenho que decidir tudo. São muitas questões, né? Mas ao mesmo tempo, esse é um ponto que a gente também já ouve há muito tempo. E vários pais têm exatamente esse questionamento. Quando eu estiver idosa, ter um filho só. Mesmo esses, a gente vê hoje, e é tão interessante quando você lê as pesquisas, que você pode ter 4, 5, 6 irmãos que no final das contas é um só que resolve e que decide. Então a gente tem muitos casos de família em que os outros aparecem e dizem assim, cadê meu pai e minha mãe idoso? Ué, mas você não estava aqui para decidir com a gente o que seria feito. Então essa realidade que é um argumento muito válido e necessário, porque você se sente só, ele hoje é visto de outra forma também. Interessante, muito bom. Assunto incrível para a gente continuar Mitos conversando. e verdades. Verdade, justamente. Porque é uma das grandes dúvidas nossas, Dos né? pares, Esse ponto né? que
que foi bem colocado aqui. E tem muitos outros pontos a serem discutidos também sobre essa questão de filho único. Mas, ó, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, aproveita, vai lá, toma aquela aguinha, volta, já tá com fome, tá dando vontade de comer alguma coisinha, vai lá, pega algum biscoitinho, alguma coisinha, senta aí na frente da TV e acompanha a gente também, tá bom? A gente volta já. Ei, estamos de volta. Muito boa tarde. Você que ligou agora a televisão aí, está assistindo a gente. Nosso tema é sobre filho único. Teve algum momento da sua vida que você sentiu falta de ter um irmão? Ou, por acaso, na sua família, você falou assim, agora é a hora de ter o segundo filho. A gente quer ouvir você aí de casa, a gente quer ouvir a sua experiência, colocar aqui na conversa. A gente tem consulta aqui, ó, ao vivo, com a doutora Eneida Torres. E temos também, claro, a gente adora histórias, e o Abinal foi para o nosso cantinho especial para conversar com a Emily e a Josemara, que são filhas únicas e vão contar a experiência delas aqui. Pois é, tô por aqui, mas deixa eu confessar uma coisa, ô Patrícia. Vamos ter que dar uma conversadinha com a produção, porque quando a gente vem para esse espaço gourmet aqui, o que vocês imaginam que vai ter no espaço gourmet? Um chá da tarde. Um chá da tarde, não é? Pra fazer referência à questão de família, que isso, né? é. Eu acho Porque que a só culpa é quando da a família se produtora. junta, tem comida, não tem? Eu acho que a culpa é da produtora, É da do Entre produtora? Família. Quem que é a Eu tô produtora, sabendo que foi a hein? Josemara que produziu esse momentinho. que isso. Não acredito. É sério que ela tá aqui? Pensei muito na apresentação aqui, esqueci da refeição, mas tudo bem, temos laranja. Laranja. A laranja é emagrecedora. Se você tiver todos os produtos alimentícios da sua casa, como as laranjas ali, certamente você vai perder muito Vai peso. emagrecer e muito. Por Só quê? que essa Ó, é de mentira. Mas Ó, muito é peso. feio. laranjinha, ó. Eu vou ter que mostrar, cadê? Tá Não, aqui, olha ó. ali, ó. olha ali. ó. Não. Laranjinha é fake. Não, não garante começa vitamina não, C, Abinal. Não garante vitamina nada, nenhuma. Mas emagrece. Emagrece. Meninas, prazer estar com vocês aqui. Né? Como a gente já apresentou a Josemara, ela que é jornalista aqui na Novo Tempo, também, né? Produtora do Entre Família. Prazer te receber. Também acompanhada da Emily Martins, que também é produtora aqui na TV Novo Tempo. E deixa eu contar uma coisa. As duas, né? Filha, cada uma, né? Ali, filha única, mas realidades diferentes. Uma, eu fiquei sabendo aqui, que os pais ainda, né, descascam frutinha, corta a frutinha ali para dar para ela. A outra não, a outra os pais levam para construir um galpão, né? E aí, ela até falou, algo errado não está certo nisso. Não, O que tem está uma acontecendo? Quem será? Eu não sou a das É. frutinhas. Eu Quem é falei, das inclusive, frutinhas, será? assiste hoje. Assiste É, hoje. para eles verem essa diferença de tratamento tá filho aí. único. Que isso? Até galpão você teve que construir? Não, meu pai é assim. A minha mãe até tenta ter aquele movimento de filha única, né? Chega o final do ano, tem um presentinho em cima da cama, mas meu pai inventa, eu quero construir um galpão, minha filha. Eu preciso plantar alguma coisa. Vai, Josemara, dirigir um trator. É sério? É sério. Até dirige trator, gente, que legal. Então a parte das frutinhas ficou para você. Ah, eu viu, acho que Emily? sim, né? Tem que falar a verdade aqui. É verdade seja dita, né? É. Não, mas eu acho que é uma forma de carinho, assim. Eu sei fazer, que fique bem claro, eu sei Claro. cortar. Eu moro sozinha aqui em Jacareí durante a semana. E aos finais de semana eu vou pra Mogi, na casa dos meus pais. E assim, sábado de manhã, aquela correria, estamos nos arrumando pra ir à igreja. E aí chega minha mãe lá com o café da manhã, as frutinhas, o iogurte, o pãozinho. E é uma forma de cuidado, né? Com certeza. É um amor, é um carinho muito grande, né? Mas temos nossas dúvidas, né? Se realmente ela sabe cortar. Pois é. A gente vai ter que trazer, viu? Eu Já fica preparo. mais essa dica para a produtora. Pode Vamos ser, trazer vou as marcar. frutas para ela preparar alguma Sim. coisa aqui, viu? Mas, meninas, me contem aqui uma coisa. Em algum momento, vocês sentiram, assim, falta? Ah, eu queria ter mais um irmão, ou eu queria ter uma irmã. Chegou algum momento que vocês sentiram realmente que precisava de mais alguém na família? A gente estava conversando aqui, eu acho que o momento que mais bateu essa vontade de ter um irmão foi em momentos em questão de saúde dos pais. O ano passado, meus pais sofreram um acidente, eles estavam na moto e um carro bateu e os dois ficaram internados, e os dois em estado grave. E eu precisava cuidar dos dois. E não somente cuidar dos dois, mas tinha um sítio, eu tinha as responsabilidades para resolver as questões pós-acidente. E aí eu falei, Deus, a carga tá pesada, podia ter mais um aqui para ajudar. Então ali eu falei, poxa, parece que eu estou sozinha. E é a companhia de Deus mesmo ali, somente. Porque as pessoas tentam ajudar, mas é os seus pais, não é o mesmo sentimento, né? Verdade. Então ali eu senti falta. O carinho que você dedica é diferente, né?
Seu caso também, né, Emily? Teve Também. um caso também parecido relacionado à saúde, né? Sim, eu sempre tive muitos amigos, né? Eu cresci na igreja como aventureira, desbravadora, então eu sempre estive rodeada sempre com muitas pessoas. Mas realmente um momento que eu acho que o fardo poderia ter sido dividido foi quando a minha mãe teve câncer de mama. Foi no meu primeiro ano da faculdade, eu tinha ido para o internato, então eu fiquei com aquilo, volto para casa, fico ainda no internato. O amigo estava lá para me escutar, os meus parentes também, mas e aí? E dentro de casa ali, eu, meu pai e minha mãe, entendeu? Graças a Deus hoje ela está bem, graças a Deus ela está cheia de vida e saúde, mas esse momento aí eu ficava pensando, e se eu tivesse um irmão? Apertou, né? Vocês apontaram umas duas situações que vocês viveram já nessa fase mais madura da vida, né? Se é que eu posso chamar você de madura, né? Mas, obviamente, não foram vividos na adolescência, na infância. Durante a infância e adolescência, vocês não tiveram essa sensação de se sentir sozinha, ter falta de alguém? Eu acho que a questão também de a gente nunca ter vivido isso, né? Então acaba acostumando com a presença do pai, da mãe, e é aquilo que você tem. Então acaba que os amigos, primos completam aquela parte. Você não sabe o que é ter um irmão, então você acaba não desejando ter um irmão porque você não sente aquilo. Mas eu acho que essa questão de amizade preenche bastante esse espaço. Então, na adolescência, eu não senti muito, porque meus pais são muitos companheiros. Então, para um acampamento, eles estão lá. Para fazer qualquer coisa, eles estão lá. Então, eu não sentia essa necessidade de ter um irmão, porque eles eram os meus melhores amigos e eram melhores amigos dos meus amigos também. Então, estava tudo certo. Legal. Acaba entrando, né, doutora Ineida, naquele ponto que a gente comentou um pouquinho antes, né? A vivência com amigos, né, como foi bem colocado aqui, quando convive com amigos, é um pouco diferente do que você vive ali com os irmãos, mas também é algo que preenche esse vazio, né? É diferente para mim e para você que temos irmãos. Mas, como ela disse, eu não tive irmãos, eu não sei o que é. Para ela foi preenchido. Para ela foi normal a vida dela. Eu tinha só irmãos, então eu imaginava que ter uma irmã seria igual meus irmãos que eram irmãos. Mas eu não tive uma irmã para confirmar isso. Então, ela não tem. Mesmo quando eu ouvi, quando a Patrícia comentou assim, né? Que o filho pediu para ter um irmão. A criança tem uma ideia do que ela vê com o amigo, mas ela, né, que o amigo tem um irmãozinho, mas não sabe de fato. Agora tá querendo devolver. Aí, tá Ele não vendo? quer mais. Mas não tem mais jeito. Eu olho para ele, você não queria um irmão? Tá aí um irmão. Agora é até o fim, meu filho. Então, por quê? Porque quando imagina ter um irmão, imagina um irmão brincando ali. Então, que idade que eles acabam falando? Quando eles têm um amiguinho que tem irmão, brincando junto, então ele imagina, eu poderia ir embora agora com alguém brincando comigo. Com 1, 2 anos de diferença. Mas aí Competindo comigo é outra conversa. Não, agora ter um bebezinho chorando quando eu quero brincar, então, por isso que ela fala assim, mas eu não tive irmão. Então, eu não sei o que é. Mas tem a questão dos pares também, né? A Emily estava falando de uma situação que ela vivenciou com a mãe, de doença. A Josemara também falou sobre isso. Mas a gente encontra os nossos pares, né? A gente acaba assim, tem amigos que vivenciaram isso, tem amigos que estão ali para acolher ou sentem a mesma dor que você e podem te apoiar, né? Então, eu acho que, dependendo da pessoa, ela não sente essa falta também, né? Exatamente, porque ela aprende a socializar, que foi a pergunta, né, a ficar autossuficiente, mas ela aprende a socializar e que ter laços de amizade é uma coisa muito importante. Para essa hora, inclusive, a ponto de uma amiga estar com o pai no hospital e eu me preocupar em dizer, eu vou lá também, porque ela precisa. Então, isso com quem é filho único, provavelmente elas acabam sentindo isso mais do que quem Às vezes está até mais próximo do que um próprio irmão, né? Muitas vezes. Agora, deixa eu falar que tem várias vantagens também, não tem? Não tem como dizer que não, mas tem várias vantagens também. É mais paparicado um pouquinho. Tem essa de, filho único é mais paparicado, é isso e aquilo. Conta pra gente um pouquinho as vantagens que vocês sentem. Eu tenho bastante. A Emily é a mimada. É a da frutinha você está assistindo picadinha. isso? Quando eu estava contando para a Jo a minha história e tudo mais, eu lembrei.
Meus pais são de Barretos, mas assim que eles casaram, eles vieram morar em Mogi das Cruzes. Então, estávamos distantes de toda a família, né? E aí, a única parte próxima que a gente tinha de família era a minha tia, irmã da minha mãe, morava em São Paulo com o meu tio e os meus 3 primos mais velhos. Então, assim, eles iam para casa no final de semana, era presentinho, era brincar comigo o tempo todo, mesmo eles sendo um pouco mais velhos. Então, eu tinha essa atenção. Também, por parte de pai, eu sou a neta mais velha, a sobrinha mais velha, a prima mais velha. Então, assim, Emily ia visitar a minha avó, a vovó tinha tudo lá que a Emily gostava de comer. Mas ainda assim, tipo, sendo filha única, um certo período da vida, meu pai me colocava para trabalhar. Meu pai servia refeições, fazia buffet nos lugares, e eu lavava prato, lavava talher, tudo que um adulto fazia, eu fazia moleza, também. não. Não era. E aí, quando eu queria comprar um celular um pouquinho melhor, você vai trabalhar, e aí o seu dinheiro tá aí para você comprar o que você quiser. Mas tem inúmeras vantagens, né? Sempre tive um quarto só para mim, sempre tive tudo do bom e do melhor de acordo... Uma mãe só para você. Sim, tudo do bom e do melhor de acordo com o que eles poderiam pagar, obviamente. Eles nunca me deram nada do que eles não poderiam. E, assim, é a filhinha que tem tudo cor-de-rosa. Tinha, né? Agora nem tanto. E agora a Josi, mesmo ali, ó, construindo galpões, dirigindo trator, né? Mas eram momentos gostosos também, né? Era demais. Eu até uma vez comentei na reunião mesmo de pauta sobre esse assunto, eu comentei com o pastor, a gente estava conversando sobre isso. Eu não sabia muito bem a diferença do meu pai para essa questão de ser irmão, porque eu vi meu pai como meu irmão. Então, se precisava repartir uma coisa, ele fazia de uma forma bem leve, descontraída. Então, por exemplo, tinha um prato com comida, ele falava, minha filha, tem uma aranha ali na parede. Eu olhava e, de repente, meu lanche já tinha sumido ali da mesa, entendeu? Então, de forma, assim, leve, eu fui aprendendo a repartir. Mas é gostoso, porque você cria, como filho único, você cria um laço muito forte. Eu acho que também, quem tem irmãos, cria também, mas é aquele carinho que é só a sua mãe. Então, se é o seu aniversário, tu tem a sua mãe só pra você. E no final do ano, é só a sua mãe. O único lugar que ela tem que visitar é a sua casa. Então, isso é maravilhoso, não briga com ninguém. E a gente estava conversando também, tem outra coincidência. A gente é tanto primeira neta, primeira sobrinha. Então, entre os pais e os parentes, avós e tios, eu acredito que eu sou mais mimada por eles, por meus avós, pelos meus tios. Entendi. Sempre tem umas vantagens, hein, pastora Leide? Aí tem umas perguntas para fazer, mas aí eu vou perguntar para quem vai ver de longe. Doutora, parece-me pelo relato delas que a maneira como se organizará a educação é mais determinante do que a quantidade de filhos nesse caso. Totalmente. É exatamente essa a diferença. Eu posso ter 5 filhos e mimar os 5. Exatamente. Você pode super proteger os 5, como você pode ser relapso com os 5. É o modelo educacional adotado pelos pais, inclusive pais que decidem ter um filho só de forma temerosa, esses podem criar um filho mimado, sim, porque eles não se sentem seguros do que eles estão fazendo. Assim como os pais podem tratar um filho com todo um diferencial que faz com que ele seja único aos olhos dos pais, mesmo tendo irmãos. É exatamente essa percepção. A educação, ela é... Ou seja, há escolhas, essa é a verdade, né? Sim. Há escolhas. Nasceu filho único, inevitavelmente vai ser. Não, isso não é verdade. Isso é um mito a ser combatido, inclusive. Exatamente. É um mito, é um estereótipo que é difundido de maneira equivocada. Porque as pesquisas que são feitas com o primogênito, com o filho do meio, com o filho caçula, elas, em comparação com o filho único, são poucas coisas que mudam. Impressionante, muito importante, né, Binão? Com certeza, importantíssimo. Deixa eu fazer uma última pergunta para vocês, então, antes de a gente chamar o intervalo. Vocês pensam em ter filhos? Quando, né? Alguém já tem filho? Ainda não, né? Não, mas quando tiverem filhos, pensam em ter, desde já pergunto, né? Filho único ou ter mais de um filho? Quero 2. Quer 2? 2 Pra também? eles brincarem e se entenderem. Na mesma idade, né?
próximo. O meu é da mesma idade. Não tudo de uma vez, mas assim, pelo menos um ali de um aninho, 2 anos, diferente de Tem um o ano, mais ou primeiro, menos. tem o primeiro. É, Depois mas a gente ainda conversa, tô... você mata. Boa, Patrícia. Ainda Tem tô o deixando primeiro pra e aí frente, você vai futuro. sentir aí a se gente vai... conversa. É. Aquilo daqui a Legal. 2 anos, né? 10 anos a gente conversa. Meninas, obrigado, viu? Josi, Emily, muito obrigado mesmo por compartilhar um pouquinho da vida de vocês com a gente. Deus continue guiando vocês, abençoando aí no trabalho. Obrigado. Obrigada, obrigada. E é hora de chamar um intervalo, né? Vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente continua nesse bate-papo gostoso aqui no seu Entre Família. E, como diz o pastor Aleixo, eu não me esqueci de ti. Daqui a pouco tem esse momento, hein? Momento da sua participação, da sua interação, os recados chegando por aqui, a gente vai ler daqui a pouco também, tá bom? A gente volta já. Somos nós. Ó, abriu a câmera na gente aqui, ó. Achei que ia ser o pastor Aleixo, porque a gente ficou até quietinho, né? Quietinho, estamos lendo aqui, né? Tentando Eu entrar. não vou falar mais também. Ah, pastor, Ah, fala, pastor. vai. Fala, Vou fazer carinho, fala. vou fazer Pode carinho. começar. Eu tô aqui Filho com meu... único? Estamos de Não. volta e eu tive que engolir meu estamos de volta agora. Ô, Patrícia, eu acho que a gente está entendendo o lugar dele ali, que ele falou que não... É como é de 4, vem 4 filhos ali... Qual que é o terceiro, pastor? Geralmente a concentração de responsabilidade fica no terceiro. É, mas a gente está entendendo que às vezes pode ser escapar também. Pode escapar também da regra, né? Há muitos casos em que escapa. Eu ia perguntar para você se você já se hidratou. Já bebeu uma água? Muito importante, viu? Porque mamíferos bebem água. Você tem que se hidratar, isso é muito importante. A gente está falando aqui e vem um monte de frases na nossa cabeça e um monte de conceitos, né? O primeiro bloco e o segundo foi uma demolição de mitos, né? Então você acha que esse ser mimado é inevitável. Essa frase, ser inevitável, está impedindo você de desenvolver o que é evitável, pensar nas suas atuações autônomas na vida. Mas a gente vai ver agora e vai te chamar para alguma coisa muito interessante. Vamos ver umas frases e ver como que a gente se relaciona com elas e aí nós vamos chamar a especialista para conversar sobre isso. Vamos lá para a bomba? É um menino. Fortalecendo as habilidades sociais em filhos únicos. E tem carinha de mimado esse, hein? Será? E aí, olha, incentivar atividades sociais. Doutora, é isso? É isso. Então, a criança, quando ela tem... Já começa pequenininho mesmo. A criança, por volta de 1 aninho e pouco, ela já se encanta em ver outra criança. Porque ela já começa a se identificar, né? Aquela coisa, ela olha no espelho, ela não sabe que é outro ou que é ela. Ainda não. Mas com 1 aninho ela começa. Então, ir um pouquinho. As crianças brincam juntas, de fato, a partir dos 3 ou 4 anos. Antes elas estão juntas, elas querem os mesmos brinquedos, mas não é a mesma brincadeira. Por isso é importante estar junto com o outro. E à medida que vai crescendo, eles precisam, porque os pais não vão suprir essa necessidade que temos de interação social, de desafios que são feitos com a mesma idade. Eu sempre falo para o pai, que se tem menino, mesmo que tenha menina, que o pai brinca com o filho de luta. E chega uma hora que ele para, porque ele protege o filho. Quando o filho está realmente brigando... Mas a gente se protege. Ou se protege. Mas ficando muito grande, tem que se proteger. Mas vai chegando um momento em que a atitude dos pais é protetora. E quando ele está lá com o outro numa discussão, o pai, a mãe, tem a sabedoria de... Chega, não vou continuar brigando, mas lá o coleguinha vai continuar brigando. Então, a interação social, ela é fundamental, mas não é só porque ele é filho único. É porque você precisa ter opiniões diferentes, você precisa ter percepções diferentes e você precisa dessa convivência. E o filho único, os pais não bastam. Tem um ponto aqui também com os pais. A criança que é única, ela tem um vocabulário mais rico, uma linguagem mais rica, porque ela tem aquele convívio constante Com adulto. com o adulto. Então, ela precisa da interação social porque há uma tendência dela ser excluída. Porque quando ela chega com os coleguinhas e ela vai contar que ela viu uma espaçonave ou que ela viu, que ela sabe qual é o avião que está chegando de volta da FAB, os coleguinhas vão olhar, o que é isso? Então, precisa da convivência porque ele vai demorar um bom tempo para perceber que ele está fazendo uma brincadeira diferente. Então, isso tira da bolha. Então, a interação social, ela é muito importante, porque as habilidades sociais é o que você vai precisar no trabalho, no convívio em todo lugar. Então, volta lá e vai trabalhando. E na adolescência, mais do
em todos os momentos. Os pais não aguentam os filhos sem os amigos, mas também não aguentam os amigos. Só que precisa disso. É essencial. É o pai entender que ele é um mediador, um discipulador. Ele intermedia, né? Ele interfere, ele conduz, mas ele não é suficiente, né? Ele não enquanto indivíduo. Exato. Ele é um veículo de levar e de trazer. A gente brinca, né? Eu tenho amigas que assistem o programa também, e aí teve uma delas que um dia comentou assim, eu estou na fase mãe-torista. Eu tive a fase mãe-torista. Hoje, se eu puder, eu falo assim, você não quer passar aqui que você leva o carro? Né? É um outro momento. Mas os pais são veículos também nessa questão social. Os pais precisam ter amigos que têm filhos. Por quê? Porque na saída dos pais, os filhos vão ter com quem se relacionar. Mãe turista. Eu estou na fase pai-trocínio. Essa daí vai por muito tempo. Vai, né? Ainda mais no caso de meninas. Até a faculdade, né, pastor? Até entregar, né? Ou não. Vamos aqui. Pula essa parte, né, pastor? Deixa o cisquinho, deixa o meu momento emocional só para... Promover interações familiares ampliadas. Acho que é um pouco disso que você está falando, né? Quando você tem amigos que têm filhos, é nesse sentido ou não? É nesse sentido mesmo. Então, assim, você sai do seu ciclo e passa a conviver com outras pessoas para que eles possam interagir. Então, ampliar. E eles gostam disso, eles precisam, nós precisamos também. E é um exercício para muitos pais, porque os pais estão cansados, eles querem voltar e ficar ali, de boa em casa. Mas eles precisam convidar pessoas para vir em casa. Se não quer liberar o filho para ficar indo para casa, então que libere para que venha para sua casa, para atividades. Então é preciso ampliar. É bem Deixa eu só fazer um comentário aqui, que você estava falando ali nos bastidores, a gente estava conversando. Qual que é a distância de um filho para o outro, que a gente diz assim, é como se você estivesse criando 2 filhos únicos, né? E aí eu falei assim, eu tenho um de 6 e o outro, um de quase 6 e um de 12. E aí? Essa entrada não é fixo, mas geralmente o filho está entrando na fase do ensino fundamental e você está com um bebê. Então você vai ter sempre um sozinho em casa e um numa vida diferente. Então, por muito tempo, eles ficam únicos. Depois, eles se socializam de novo. Aí é muito importante trabalhar a socialização, porque quando eles ficarem mais próximos, eles já vão estar perto da fase adulta. Então, isso acaba acontecendo muito. Porque lá em casa, no começo, não tinha interação, né? Porque era bebezinho, não dá. Aí tem uma fase em que o pequeno estava com uns 3, 4 anos e que eles estavam muito bem, mas agora o mais velho está entrando na pré-adolescência e aí a distância está muito grande. Então, um gosta de jogar bola, o outro prefere brincar de boneco. Um quer ficar ali mais em casa, o outro quer socializar. Só que o pequeno consegue conversar e estar junto com os amigos do mais velho, mas o mais velho não quer. Claro que o pequeno consegue, porque quando você tem 2, que era aquele comentário que a gente fazia também, quando você tem 2, esse segundo filho, ele tenta o tempo todo acompanhar o mais velho. Então, ele vai dialogar. Muitas famílias precisam trabalhar essa questão social quando você tem apenas 2, para que ele não se sinta um privilegiado e o outro excluído. Entende? Porque eles ficam numa situação de filho único mesmo, por um bom tempo. Aí é hora de trazer os amiguinhos. Primeiro é o amiguinho do mais velho, depois o amiguinho do mais novo, e aí a gente divide ou traz... Muitas famílias têm também amigos com filhos assim. Não consegui isso ainda, Neida. Eu tentei, mas todo mundo está mais para o mais novo do que para o mais velho. Até antes de eu puxar a próxima aqui, que a produção já está pedindo para a gente puxar a próxima, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui também do que acontece lá em casa. O meu está com 10 anos... E aí, ele quer brincar o tempo todo na rua com os amigos. Né? A gente mora no condomínio, é uma rua grande dentro do condomínio, então a criançada brinca solto lá, sem perigo nem nada. E ele quer estar o tempo todo brincando com as crianças. E a minha esposa fala, filho, a gente quer ficar mais tempo com você, a gente quer aproveitar você aqui. Deixa aí, Eliane. Ela fala, a mãe fica com saudade, fica o dia todo longe de você, a mãe quer estar mais juntinho e tal. E a gente fica, às vezes, naquela, né? A gente está com saudade, quer ficar mais um pouquinho com ele, mas, ao mesmo tempo, a gente entende que ele precisa desse contato, né? Sim. Como é que a gente coloca na balança? Não são nossos. Eles são nossos filhos, mas não para suprir as nossas necessidades afetivas. Mesmo
a necessidade de amor materno, eu quero dar esse amor para o meu filho. Eu vou dar esse amor para o meu filho também dentro de algo contido. Ele não pode ser responsável pelas minhas necessidades afetivas. É muito pesado. Esse é um ponto de filho único que se torna muito pesado. Mas, às vezes, há famílias, né, pastor, que têm vários filhos e, na afinidade, acaba um filho sendo sobrecarregado afetivamente também. E até uma coisa que a gente sente lá é o que ele brinca, às vezes fica quase o dia todo brincando com os amigos, aí à noite, quando é hora de tomar banho, para a gente fazer o culto e dormir, aí que ele quer matar a saudade, ele quer ficar mais com a gente, quer conversar, quer brincar, só que deixa a hora de dormir, né? Aí fica naquela, né? Ele quer matar a saudade, que ele fica com saudade também, mas a gente vai equilibrando, né? Muito gostoso isso. Vamos lá com a próxima, estimular o diálogo e a empatia, importantíssimo também, né? Sim, por isso que a gente fala desse encontro com outros da mesma idade. Eles precisam dessa linguagem comum dos colegas e essa empatia, o perceber o outro. Não é me colocar no lugar do outro, porque ele não vai conseguir mesmo. E uma criança e um adolescente têm muita dificuldade com isso. Os pais esperam muito que façam, mas eles têm dificuldade. Mas eles socializando, eles exercem isso. E não dá para exercer isso apenas dentro de casa. Por quê? Eu ouço dos adolescentes, que é uma coisa divertidíssima, que é assim, não vale, porque meu pai e minha mãe já é meu pai e minha mãe, vai me amar mesmo. Então, vindo deles, vindo de pai e mãe, para eles não é suficiente. Então, eles precisam. E o diálogo, o que é? É aquela brincadeira que você tem nessa hora que ele quer conversar, de ouvir. Porque quem ensina a dialogar é pai e mãe, não é com os amigos. Então, é assim, ouve o que eles estão falando, participa junto. Se aquilo está te chocando, você está segurando a onda. Ah, é mesmo? Vai segurando cara a onda. de alface, como já Cara de disseram. alface, a gente aprendeu aqui. Faz cara de alface. No Isso. pequenininho eu consigo, para o mais velho não consigo. O que será, hein? Você faz cara de brócolis, você enruga tudo. Não, eu quero... Como assim? Como você fez isso? Não, Tem nada a ver. a gente continua ouvindo, é importantíssimo, porque com os amigos é desse jeito, não importa o que eles estão contando. A partir dos 9, 10, 11 anos, o que os amigos contam, eles ouvem, acolhem e pegam a briga. E se pai e mãe já fala, como que foi isso? Acabou, não vai contar mais nada. Então deixa contar, vai contando e você está por dentro. Cara de brócolis, aprendi. A de alface de brócolis. Mas é importante, porque daí, quando terminou de falar, e vai fazendo mais perguntas. Dá lição de moral. Não Tá dê lição de moral. desse jeito. Vai fazendo mais perguntas. Se você quer saber tudo, até que chega uma hora que eles percebem. E é isso que eles desenvolvem com os amigos. Ele E eles aprendeu a se amam. ouvir, né? Exato. Porque vai deixando ele falar, ele vai mesmo Ele vai se construindo, vai tocando, percebendo as coisas. E aqui é algo tremendo, né, de estimular o diálogo e empatia. Você disse que ele não vai conseguir se colocar dentro da estrutura que ele tem no lugar do outro, mas pode perceber que o mundo é plural. Exato. O mundo não é feito da família dele, né? Perceber que existem diferenças. E não é feito só do meu jeito. Exatamente. Então, quando eu chego lá, eu quero que seja do meu jeito, mas o outro quer de um jeito, o outro. Então, eles acabam administrando essas situações. Então, é muito importante. As habilidades sociais, qual é a responsabilidade de pai e mãe? É levar, estar junto, acompanhando, ajudar a administrar. Então, antes da gente dar uma lição de moral, não, vamos ouvir tudo, até que chega uma hora que você já começa a fazer perguntas direcionando para a verdade que você quer que ele que essas perguntas, elas são as mais difíceis. Eu já falei isso aqui, né, pastor? Você estava no mesmo programa que eu. Uma das coisas interessantes que você está falando, que eu percebo com as minhas filhas, que elas desenvolveram uma forma de impor a vontade. Como a gente faz, né? Então, ela dá um jeito. Aí, quando está no parquinho com uma outra criança, ela percebeu que aquela criança também tem forma de impor a vontade dela. E aí, ou vai dialogar, ou o mais forte vai ganhar, ou não vai encontrar nenhum tipo de brincadeira, né? O último tópico fala disso. Isso é legal. Daí volta correndo. Participar ativamente da vida dos filhos. Ativamente. Mas você não precisa estar no meio. Você participa ativamente, você sabe tudo que eles estão fazendo, sem ficar no meio. Mas não é irmão.
Não, jamais. Pai e mãe não são irmãos. E não são colegas. importa. Fala que não são colegas. Não, fala. não são colegas. É isso, é obrigado. pai e os filhos precisam dessa participação paterna e materna, que é diferente da participação do amigo. Que é o quê? É a participação com responsabilidade. Eu sei onde vai, com quem está, quem são os amigos. Ah, o fulano. Ah, quem é o fulano, né? Você solta mais uma, que eles vão te contar quem é o fulano. Então, você precisa participar daquela, né? Quem sabe vai lá, joga bola um pouquinho, já que está com saudade deles, joga bola um pouquinho com eles lá na rua, ou prepara um lanchinho e fala, ah, chama todo mundo para tomar o lanchinho aqui em casa. Então, você está acompanhando que ele está na rua, mas que ele está ali junto com vocês também. Então, esse participar ativamente é não deixar passar a oportunidade. Não posso ser uma pessoa presente na brincadeira? Pode. E ausente em todas as outras coisas, né? Exato. E você pode participar da brincadeira que eles vão chamar você para brincar. Ai, o pai brinca, a mãe brinca. Que legal. Mas aí você não... Não, mas hoje eu não vou brincar. Porque se você começa a brincar demais, o seu filho vai olhar e vai dizer... Para que serve esse cara? Então, Em colega com um colega essa cumpre mãe essa aqui, função. essa mãe aqui de novo. Então, isso é muito legal, porque lá em casa meu filho sempre gosta de me chamar para brincar junto com os amigos dele. E eu faço, né, sem perceber, a gente acaba fazendo isso, né? Tem os momentos ali que eu vou lá, brinco com eles. Aí, às vezes, criançada é aquela coisa, né? Molecada ainda, competitividade, aí começa a querer dar briga, tal. Eu falo, ó, então parou, vamos para lá, tal. Né? Tento dar uma acalmada ali, mas brinco com ele, mas vários outros momentos, ó, filho, mais vocês agora, aproveita, curte, brinca lá. Ah, pai, brinca lá um pouco. Não, agora é o momento de vocês, brinca lá. Outro dia o pai brinca. Né? Dividir um pouco, isso é importante. A minha filha estava vendo na internet. Minha filha tem 11 anos. Ano passado ela viu lá e ela mostrou um print de uma pesquisa. Filhos de pais chatos tendem a ter QI mais alto. Ela olhou para mim e para a mãe dela e falou assim, eu vou ser o maior gênio. Ela na declaração dela. Que figura. Eu falei, filho de pai legal tá tudo morto, filho. Parece que chegou em uma interação. Conversando com vocês. Vamos lá, anônimo. Boa tarde. Eu tenho um irmão autista que demanda muita atenção da minha família. Me sentia muito sozinha, deixada de lado. Percebo que em muitos momentos fui mimada na infância e adolescência, como se meus pais me compensassem. O que eles poderiam ter feito para esse tratamento ser diferente? Eu acho que eu posso acrescentar, né? E o que eles podem fazer agora, ou como você pode enxergar essa situação agora que você está um pouco mais velha? No caso de ter um filho autista, geralmente a família precisa de um tratamento e um acompanhamento diferenciado, porque o outro filho sempre vai se sentir, de uma certa forma, ou mais cobrado ou de lado, porque o lugar dele é um lugar diferente. Então, nesse caso, poucas coisas os pais poderiam ter feito diferente do que fizeram. Geralmente, exige muito. Então, nesses casos, os pais precisam ampliar a rede de apoio para ter alguns momentos com esse outro filho, para que ele não saia perdendo. Então, de você chamar... Então, seus pais poderiam, sim, né, ter feito, deixar com um avô, com um tio, algum tempinho para que tivesse um tempo só com aquele. A gente lembra de uma história de 2 irmãos em que um falava assim... Ai, que bom que vocês vão levar meu irmão, porque hoje eu vou ser filho único. Então, os pais precisam também proporcionar isso para o filho, para que ele se sinta também valorizado. Mas os pais, eles não têm muito preparo para uma situação como essa. Então, é difícil. Hoje, o que ela pode ver, né? Essa foi a realidade que ela viveu. Diante disso, o que ela sentiu falta, caso ela venha viver, não repetir. Legal, tem mais participações, tem mais interações chegando, mas deixa eu me levantar aqui já para trazer para você que está acompanhando a gente em casa. Olha, uma super novidade, né, para você que tem aí a sua
antena parabólica está mudando, viu? Está mudando e para melhor ainda, para que você tenha uma qualidade, e isso tenha mais qualidade aí na sua TV para continuar acompanhando a TV Novo Tempo. Ó, e eu quero falar para você hoje o seguinte, quem ainda usa a parabólica antiga em casa já pode trocar pela nova, sabia disso? Pela parabólica digital e pode ser de graça. Olha que legal, pode ser de graça para você. O kit completo da nova parabólica digital e a instalação, eles podem ser gratuitos para quem é beneficiário do Programa Social Federal. E está na hora de trocar o seu aparelho. Eu digo que está na hora porque para você não esperar ficar sem sinal para depois, estou sem sinal, não consigo mais ver a Novo Tempo. Então, ó, aproveita já agora para saber se você tem direito ou não a essa troca gratuita, tá? Para saber mais, é só você entrar em contato através do telefone 0800 729 2404 ou mesmo apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na nossa tela, ó. Aponta, abre a câmera do celular, aponta aqui para o QR Code que está aparecendo na nossa tela, vai aparecer ali um link, você clica no celular mesmo, aperta ali e aí vai te levar direto para esse WhatsApp, onde você vai poder saber se tem ou não direito a troca, né? A troca gratuita. Então, ó, não deixa para a última hora. Se você talvez não conseguiu, né? Não consigo anotar, não consigo aproximar a câmera do celular, meu celular não tem essa tecnologia toda aí, o que você faz? Você pode, né, pedir ajuda para alguém para acessar o site. O site para você acessar é o sigaantenado.com.br. sigaantenado.com.br. Você entra nesse site, ali você faz o seu acesso, faz já o cadastro para saber se tem ou não o direito a troca, né, gratuita, tá bom? Aproveita e já faça aí essa atualização da sua antena parabólica antiga pela antena parabólica digital e não perca o sinal da TV Novo Tempo, o seu canal da Esperança, que todo dia traz essas mensagens lindas aqui para você, tá bom? A gente vai para o intervalo rápido e daqui a pouquinho a gente continua falando sobre esse assunto que está muito legal, hein? Filho único, e aí, mimado, não mimado? Como, né? Como lidar com os filhos únicos para não mimar demais e também para não apertar demais. A gente volta já. Estamos de volta e que bom poder falar com você. E eu estou aqui, você está me vendo aqui, já está olhando o que está na minha mão? Pois é, me leve a sério, porque eu tenho uma notícia muito importante, mas mais do que uma notícia. Eu tenho uma oferta muito importante para você. Quando a gente fala de oferta, a gente está pensando, o que será que vai vir aí? O que vai sair daqui? Essa é uma notícia muito, muito boa. Aqui a gente esperou muito por esse momento, que era o lançamento dessa revista Esperança Novo Tempo, que é a revista do Superlupa. Eu vou até mudar de câmera para apontar aqui para você ver bem melhor. Ó. E você vai ver essa revista aqui. Olha que negócio fantástico. Quer que eu faça mais? Aí, ó. Até tirar a mão da frente para você ver, ó. Essa aqui foi preparada para esse público especial, importante que a gente está falando aqui, que é o público infantil e que precisa de um cuidado. Nós estamos falando de desenvolvimento e o desenvolvimento tem que acontecer em todas as áreas da vida. Da mesma forma como cuidamos da saúde, cuidamos da maneira civilizada com que os nossos filhos vão se relacionar com o mundo, a gente pensa no desenvolvimento mental deles e social, também precisamos pensar nos valores com os quais eles vão crescer. E todos os valores começam com uma crença fundamental: eu tenho um Criador. O Criador tem um propósito para a minha vida, o Criador pensa em mim, cuida de mim, e quem criou todas as coisas, criou também como todas as coisas funcionam, deve funcionar e a causa pelas quais elas deixam de funcionar direito. Você está vendo quanto isso é importante? Mas se a gente for pensar nessas questões todas de forma complexa, já fica difícil de juntar uma criança e falar dessa forma, né? Aí que está a grande questão dessa revista Esperança, porque ela está construída na linguagem que eles gostam, a equipe do Superlupa, falando de ciência, de criação, e olha só como ela é por dentro. Veja só, nós estamos falando de uma linguagem que faz sucesso há muito tempo, um tipo de comunicação, toda em quadrinhos, com diálogo e tudo muito bem feito. A melhor parte disso que eu estou falando, além de ser algo tremendamente bem feito, é que isso chega para sua casa sem você sair de casa. Está vendo esse número que está aparecendo aqui, ó? Operadora 12 21 27 3121. 12 21 27 3121 é o número que você liga, você vai ser atendido pela equipe da Novo Tempo
Eles vão pegar seu endereço, obviamente, e os dados para o seu cadastro, e ali você só espera que essa revista chegue até você. Você vai esperar ali alguns dias pelos correios. Se você quiser falar com a gente pelo celular, também dá. 12 98244 4449. Manda mensagem ali e a equipe vai te atender e você vai fazer parte da Escola Bíblica da Novo Tempo, tendo seu cadastro aqui, vai ser tratado dessa forma e o material chega para você para benefício da sua família. Isso é sempre muito bom, então não perca essa oportunidade. Não deixe de fazer isso. A gente volta aqui para continuar conversando sobre isso. E agora, não sei se eu passo atrás de você, eu vou pela sua frente. Tanto faz, aqui a casa é sua, Por pastor. trás para não te ofender, tá, Patrícia? Fechou. A gente tem interação aqui, mas eu queria trazer um tópico que a gente ainda não falou, que tem a ver com as escolhas profissionais desses filhos, né? O fato de ser um filho único, a gente, de alguma maneira, também não pode estar influenciando na carreira dele. Como é que a gente, nós como pais, podemos ajudar? Eu sei que, mesmo tendo 2 filhos, a gente também pode influenciar negativamente, mas como é que os pais de filhos únicos podem não influenciar tanto negativamente na escolha profissional? Tanto Ou fazendo quanto... da sua jeito. Eu sou médico, meu filho tem que ser médico. Mas isso aí, assim, tanto quanto o filho único, quanto ter vários filhos, os pais têm uma tendência a querer colocar nos filhos as próprias expectativas. E o filho único é sobrecarregado da expectativa dos pais, inclusive na escolha acadêmica e na escolha profissional. E é o momento em que todas as pesquisas na área da psicologia confirmam que o filho mais velho é muito bem estimulado, mas o filho único é muito mais estimulado. Então, aproveitar essa estimulação para mostrar para o filho que leque que existe hoje. Porque não é dizer, eu quero que você siga essa profissão porque eu sei que vai ser melhor. Sim, eu sei que vai ser, assim como eu sei que vai ser melhor isso ou aquilo, mas eu não posso escolher por ele nem direcionar, porque eu estou tirando o direito de escolha. É preciso retomar e pensar assim, puxa, mas eu teria escutado o meu pai. Não, você não teria escutado o seu pai também. Os pais sobrecarregam os filhos mais velhos na expectativa de seguir a carreira do pai, e aí o filho não segue. Aí passa do meio, pula, é tão interessante, e vai para o mais novo, então ter a obrigação de socorrer os pais nessa frustração. E o filho único, então, ele exerce todos esses papéis. É preciso muito cuidado, principalmente quem tem filho agora na adolescência. Leva para conhecer, mostra, convida um amigo que tem outra profissão para que ele possa saber como funciona. Já que é você tem muito mais chances de poder se locomover levando para conhecer um profissional, um local. Mas é preciso ter muito cuidado, porque senão esse filho futuramente vai cobrar dos pais uma escolha que ele poderia ter feito e que o deixaria mais tranquilo. Mais uma vez, é a nossa expectativa sobre o filho, ou a nossa frustração, ou a nossa deficiência, que a gente acaba projetando. Exato. E torna isso muito pesado para o filho, né? Como ele é único, a carga dele é maior. É maior. Uma cartinha pesada, né? Muito bom. Filho único. É difícil. Vamos lá, mais interações? Conversando com o pessoal que está em casa, Jéssica. Boa tarde, Jéssica, tudo bem? Ela falou o seguinte, eu sou a 9ª filha de uma família de 10 filhos. Nossa. Grande, hein? Imagina essa família reunida, final de ano e tudo mais. E ela falou o seguinte, não sei o que é ser mimada. Tenho uma filha e tudo indica que ela será filha única. Faço tudo o que posso para que ela tenha o que eu não tive, buscando ter sabedoria e ensinando o valor das coisas. Quero que ela se sinta mais amada do que me senti. Olha Tem só. uma dor aí, né? Tem uma dor aí da Jéssica, um trauma, uma frustração. Mas a Jéssica está buscando sabedoria, então ela está de parabéns porque ela está buscando sabedoria para ela não repetir aquilo que faltou. Então é importante saber o seguinte, eu querer que meu filho seja mais amado do que eu fui, não dá. Eu não tenho como fazer isso, porque a minha medida de necessidade de amor não é a mesma medida do filho. Isso é algo que ninguém consegue entender, porque às vezes o filho recebeu, ela poderia estar ali entre 10 e ser a favorita, porque isso existe. E mesmo assim, sentiria que faltou. Então eu não tenho como a minha falta ser ali para o meu filho. Isso é algo que é preciso pensar sempre,
porque não faltou amor. O pai e a mãe deu o que teve. Sim. Então, para essa filha, e para evitar que ela se torne mimada, a filha precisa saber que ela é amada. E como que a gente sabe que é amado? A gente precisa ouvir, então o pai e a mãe precisam falar, eu te amo, isso precisa, mas isso às vezes ela vai saber que é amada até quando ela tem uma coisa que ela ouve não. Não vai estar tirando o Não é amor. só sim, tudo que quer. Eu não tive, eu vou dar para minha filha ou para o meu filho e só... E isso não Só vai dando o que suprir quer. aquilo que eu não tive. Agora, eu posso pensar... Pelo contrário, pode estragar a criança, Estraga, né? A questão do... geralmente, porque faz com que, assim, eu estou dando, mas será que é isso que ela está precisando? Às vezes você vai ouvir uma criança pequenininha falando uma coisa que não é bem aquilo. Verdade. Tem mais uma aqui chegando, muito interessante, Vânia de Almeida. Obrigado, Vânia, por ter mandado essa interação. Boa tarde. Eu tenho 8 irmãos e uma delícia. Uma família grande, hein? 8 irmãos, porém meu filho de 10 anos é filho único. Perguntei para ele em que momento da vida ele mais sentiu falta de um irmão e ele disse, desde que nasci até hoje. Eita. E agora? Não vou nem comentar, vou deixar para você. Então, mas aí você vê qual é a perspectiva dessa criança de 10 anos e a perspectiva que a Josemara colocou aqui. Que ter irmão é maravilhoso. Não. Tá. Não, da Josemara na hora da entrevista, que ela falou assim, mas eu não sei o que é ter irmão. Então, assim, ele tem uma ideia de ter irmão... Baseada na visão da mãe. Provavelmente na experiência da mãe, mas que ainda assim não é realidade. Por quê? É algo que eu fantasio. A realidade pode ser outra bem diferente. Então, ela pode, não sei se o plano é ter outro filho ou não, mas ela pode conversar mais com o filho, tentar saber dele o que ele sente falta, o que ele imagina que o irmão traria que ele não está tendo. Porque eu imaginava que ter uma irmã, ela iria brincar comigo. Aí vieram 2, mais 2, e eles detonavam minhas canetinhas. Aí eu pensei, e se fosse 2 meninas, não eram só as minhas canetinhas, né? É verdade. Eram as bonecas também. As bonecas também. Então, a perspectiva desse menino aos 10 anos, ela é uma perspectiva da dor que ele tem. Mas a mãe precisa ir conversando. O que é isso? Né? Ele está projetando uma análise de um momento, né? Como desde que nasci. Não tem como. E até porque a Emily perguntou aqui, mas eu posso com os primos ter uma relação, um amor que seria o de irmão? Sim, poderia, e a gente nem sabe. Com certeza. Verdade. Tem mais uma última, né, Paty? Tem mais uma e tem pouco tempo, Eneida. A Pamela está falando, eu tenho apenas uma filha e semanalmente ela se lembra dos irmãos que ela deseja ter. Falo sempre para orar e pedir para o Papai do Céu que na hora certa Ele enviará. Percebo pela minha experiência de que ela sente necessidade de estar sempre acompanhada e brincando com uma companhia. E quando ela recebe os amigos, as amigas, ela consegue se concentrar mais e brincar sem a nossa participação. Acho que a gente tem que contar com a rede de apoio, né? Foi uma das coisas que a gente falou aqui, dos amigos com filhos. E a Pamela não disse a idade dela, porque assim... É uma idade que provavelmente sente a necessidade de estar com amigas, precisa estar e entender também o que os pais estão transmitindo do que seria essa vida tão melhor se ela tivesse uma irmãzinha ou um irmãozinho, né? Então, é algo aí da análise dos pais também. Tá certo. Acabou, Abinal. Acabou. Passou rápido demais esse programa, foi gostoso demais. Vamos aqui da Eneida. Eneida, é sempre muito bom conversar com você, ouvir a sua experiência, o seu direcionamento. Obrigada mais uma vez. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. É sempre bom conhecê-los também. E agradeço também todos que estão assistindo, porque eu sei que tem muita gente que me conta depois que está assistindo o programa e que gosta muito. Muito bom. Obrigada. Vamos lá para o pulo do gatinho? Pulo do gato. Pulo e do agora? gato. Vamos jogar a vinheta? E agora? Vinheta. Vinheta com barulhinho, vai. É aí. E aí, Abinal? Qual foi a principal parte? A principal parte é que eu tô lascada. Se não deu certo, o negócio é minha educação lá em casa. Daqui para frente. E não tem essa, se é uns, são 2. Menina, olha, te digo que o pulo do gato, né? Foram tantas colocações boas aqui para a gente poder entender, aprender um pouco. E eu acredito que um dos pontos ali é deixar socializar, né? Eu acho que isso é muito importante para quem é filho único,
pai, mãe, deixa socializar, né? Tá observando, né? Está sempre por perto, né? Mas deixar se interagir, né, com outras crianças, independente da idade, e vai ajudar muito aí no desenvolvimento dele também. Deixa ir. Deixa aí, porque a doutora disse aqui, eles não são nossos, né? Deixa aí. E aí, pastor, qual é o pulo do gato da Bíblia Sagrada para esse momento? Tem uma coisa muito importante de tudo que foi falado aqui, desde quando a gente começou e que me impressionou, foi de que você, para estender a mão, precisa estar com os 2 pés no chão. Um pai equilibrado, com um coração satisfeito, uma personalidade completa, ele não tenta se satisfazer em outros, ele auxilia de maneira integral, isso é muito importante, né? Mas eu me lembro de uma história bem conhecida da Bíblia, para aqueles que estão familiarizados com as histórias do Antigo Testamento, dentre os profetas, um dos mais famosos de todos, que é o profeta Elias. Em um momento, depois de ter vivido um momento extraordinário, o pico da sua vida, quando lá em cima do Monte Carmelo ele faz um desafio 1 contra 400 e chama Deus para o seu lado, e a manifestação de Deus comprovando a sua verdade, Elias vive um momento de restauração em Israel, protagonizando sozinho uma reforma, e depois de ter vivido aquele grande momento, agora ele foge da morte. Assim, é um dilúvio de emoções. Um instante depois, ele está lá dentro de uma caverna sozinho e Deus o chama para conversar. E ali há também algo que vem desde aquela caverna do Antigo Testamento, na experiência do profeta, algo que vem para você também. Eu vou usar palavras que podem ser imprecisas, mas atente para isso. Elias ali se sentiu sozinho. E quando Deus entra na caverna para falar com ele, o fato de Deus ter se deslocado do cosmos para falar com uma pessoa só, ele está dizendo, você não é único, mas você é singular. Eu olho para você e trato você na sua individualidade, na sua personalidade, na sua singularidade. Estou falando com você neste momento, não estou falando com a humanidade, eu estou falando com você. No segundo momento ele fala, mas Elias, eu conservei ainda 7.000 que são fiéis a mim. Eu estou falando com você agora na sua singularidade, mas o meu plano de salvação não é só para você, é para todo mundo. E tem mais pessoas passando por experiências. Então é você, não outro, mas é você por causa de outros também. E onde é que eu encontro a minha singularidade? Naquilo que eu faço para o outro, na consciência dos outros. Você é singular para Deus. Somos Muito bom, únicos, muito únicos. bom. Bom estar com você aí de casa. Tchau, tchau. Fique agora com Vida e Saúde. Até amanhã. Até mais, até amanhã. Valeu, gente.